Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós, para que estarmos reunidos uma vez mais sob teu amparo, tua misericórdia, tua inspiração, que se manifesta pelos amigos espirituais presentes que sempre nos acompanham nas jornadas de trabalho e de estudo das segundas-feiras. Nós nos sintamos envolvidos pela espiritualidade amiga que coordena os trabalhos da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, desde já nos posicionando no ambiente da casa, para que os apontamentos de hoje possam favorecer os tratamentos, as terapias que buscam o reajustamento, o reequilíbrio dos irmãos que são socorridos pelas falanges espirituais. Que possamos realizar o melhor ao nosso alcance, extraindo os melhores resultados dos nossos trabalhos. Que assim seja. Muito bem, vamos projetar a tela de hoje. Estudo do Apocalipse, capítulo 14, a partir do versículo 19. Então vamos lá. Vamos ler aqui a partir do versículo 19, terminando o capítulo 14, começando o capítulo 15. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Capítulo 15. E vi outro grande e admirável sinal no céu, e 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Muito bem. Então, o versículo 19 que nós vamos estudar hoje, que diz o seguinte: E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Então, nós aqui já estabelecemos que nós temos uma trilogia, e esse versículo 19 representa a operação da ideia, do plano, que vem descendo do mundo superior para nós, e o nosso trabalho aqui na evolução, no plano da reencarnação, os nossos esforços por domar as inclinações más de baixo para cima, possibilita a apreensão do que vem de cima. Então, o que vem de cima, ele não é injetado na nossa, digamos assim, na nossa mente, como um movimento exclusivamente de fora para dentro. Não. Essa chegada representa o atendimento do anseio de dentro para fora.
porque nós aprendemos que os espíritos não forçam as consciências e essa é uma tônica. Deus não apressa a expiação, ele sabe esperar. Essa expiação que Deus não apressa é exatamente a tomada de consciência individual de cada um de nós, que não é apressada. A expiação, ela decorre da conscientização da imperfeição, que deve ser um movimento de dentro para fora, interior, que obviamente, facilitado pelos impactos da vida, as dores, as dificuldades, vão quebrando as cristalizações ou vão pulindo a pedra bruta, que somos nós, para que o cristal brilhe. Mas vamos lembrar que o brilho é de dentro para fora. Veja que interessante. Agora, na verdade, o brilho representa a reflexão da luz divina, que nós trazemos embutida, que é descoberta, que é despertada, certo? Porque nenhum de nós escapa do determinismo divino. Ponto. Esse é um aspecto com o qual nós temos que nos acostumar com ele. Porque o determinismo divino é iniludível. Todos somos criados simples e ignorantes e todos nós chegaremos à perfeição. Então, o anjo meteu a sua foice à terra, representando a capacidade de operação positiva e decidida pelo acionamento da vontade. E aqui nós estamos trabalhando a atuação no plano exterior. Estamos trabalhando a atuação no plano exterior, no plano social, porque os mais adiantados auxiliam o progresso dos menos adiantados por meio do progresso social. Então, a foice à terra representa cada um de nós que já está conscientizado e que vai operar lavrando a terra dos corações, segundo a inspiração divina. Certo? Esse é o ponto aí a considerarmos aí com bastante ênfase, tá bom? Eu vou deixar o som todo mundo fechado, viu, Fernando? Aí você só abre se você tiver algum comentário para fazer, tá? Então, o anjo meteu a sua foice à terra. Podemos trabalhar como sendo a reencarnação, que traz o anjo, que são os espíritos, que são uma das forças da natureza, de que Deus se serve para que a sua vontade seja executada. E nós temos aqui um texto em Joel bem interessante. Eu vou ler aqui para vocês aqui. Joel, capítulo 3. Está anotado aí no texto, ó, na tela. Joel, capítulo 3, versículos 13 e 14. Lançai a foice, porque já está madura a terra. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Então vejam bem, nós estamos aqui trabalhando no lagar, onde a uva é vindimada. Se nós temos o mundo de provas e expiações como sendo um grande lagar, obviamente, onde nós vamos sofrer os impactos purificadores ou indutores ou sensibilizadores de fora para dentro pelo contato social, na verdade, amigos, o lagar essencial é a nossa intimidade, é o coração.
é o sofrimento acarretado pelas imperfeições. Então, quando o Joel aqui nos fala que o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, nós podemos entender como o próprio quadro individual complexo da sociedade hoje, em que nós estamos vendo aí as exteriorizações complexas das individualidades, definindo que o lagar transborda. E esses espíritos cujo lagar transborda de imperfeições, evidentemente são os espíritos que serão degradados, que serão transmigrados. Porque o tempo da regeneração não é o tempo para o início da depuração, mas é o momento em que a alma penitente, arrependida do seu endurecimento, da sua cristalização, da sua falta de empatia, de compaixão, de engajamento para ajudar a humanidade, os irmãos da sociedade, esses irmãos não terão oportunidade de continuar na Terra, porque não é mais o tempo de expiações. Vão reciclar. Então, todos esses que estão propondo grandes dificuldades aí no cenário político, econômico, social, esses que se destacam como as lideranças, os mais ousados, esses são, meus amigos, os espíritos que serão degradados. Eles, como são lideranças complexas aqui na Terra, eles vão liderar as tribos no mundo primitivo, como aconteceu na Terra, com a chegada dos exilados de Capela. E aqueles novos que estão aqui, nós já temos trabalhado isso, temos 3 grupos de espíritos que evoluem na Terra. 3 grupos de espíritos que evoluem na Terra. Um grupamento apto aos trabalhos da espiritualização e outros 2 que são os instrumentos do trabalho. Onde nós encontramos isso? De forma bem interessante. Nós encontramos no livro Evangelho segundo o Espiritismo, vocês conhecem? Capítulo 3, item 14. E o irmão Jacó, no livro Voltei, ele aumenta o entendimento disso que nós vamos trazer aqui. Ó. Santo Agostinho, no item 14, vai dizer que nós temos aqui 3 grupos na Terra. Os espíritos, os selvagens que apenas saíram da infância e que na Terra se acham em curso de educação para se desenvolverem pelo contato, olha aí o contato social, com espíritos mais adiantados. Então, 2 grupos aí, selvagens e os mais adiantados. E o terceiro grupo, as raças semi-civilizadas. Olha que interessante. Semi-civilizados. Então, nós temos os selvagens, os semi-civilizados e os mais adiantados, que, sem pretensão da nossa parte, somos nós que estamos estudando espiritismo, por exemplo, e outros grupos espalhados pelo mundo, vinculados às várias escolas religiosas e filosóficas que estão buscando desenvolver as virtudes. Esses são os mais adiantados, que sofrem o contato social desse selvagem, desse semi-civilizado, que sofremos em função do nosso passado ainda complexo. E sobre esse passado complexo, para a turma que está aqui estudando conosco e participa da reunião de segunda-feira, não precisa nem desenhar. Vocês já sabem quem são. Ou seja, toda a turma da Fraternidade Espírita Camilo Chaves. Toda a turma que está nas frentes de ação da fraternidade. Alô? Alô aí, se alguém, a ficha não caiu, por favor, cai aí, viu? Se a ficha não caiu ainda,
Aproveita o momento. E a turma toda, gente. Estamos aí hoje na Fraternidade Espírita Camilo Chá para e observando esses elementos, porque esses elementos representam a nossa infância, o que nós fazíamos há bem pouco tempo. E que hoje nós observamos para que a gente se firme no bom caminho e vai colabore com Jesus para que as coisas melhorem no mundo. Então, ficou claro aí? 3 grupos que Santo Agostinho decodifica para nós. Então, os vasos dos lagares transbordam por quanto a sua malícia é grande. Vejam que interessante. Basta observar, meus amigos, a corrupção política, a exploração do fraco pelos fortes economicamente falando, se muitos não estão cheios de malícia, porque nós temos que identificar o mal, não temos? Não temos? O progresso intelectual fomenta o progresso moral. Como? Proporcionando a identificação entre o bem e o mal. Não tem como fugir. Nós vamos ver. Vai saltar aos olhos. Para julgar e condenar? Não. Para orarmos por esses irmãos, envolvê-los em compaixão, piedade, misericórdia, de entregar a justiça para Deus. Mas nós sabemos que os dias deles estão contados na terra. E o versículo 14: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Vejam, meus amigos, que interessante. O vale da decisão é o plano social, onde nós nos encontramos. Onde nós nos encontramos aí, nesse estágio intermediário. O vale. O vale é aquele ponto entre dois montes. Entre dois montes. Então nós temos de um lado um monte do nosso passado e do outro lado o monte da elevação. Nós estamos no vale da decisão, certo? O monte do passado nos atrai ainda pelas imperfeições, pelos desejos, pelas afinidades. E o monte do futuro, que é o da elevação, nos acena. Nele está no píncaro, no pináculo, está Jesus, nos conclamando. Qual vai ser a nossa decisão? Aí é o trabalho do foro íntimo de cada um de nós. O anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da terra. Vindima é colheita, tá, amigos? Não é colheita? Colheita. Lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Então nós podemos dizer, grosso modo falando, como o movimento dos técnicos espirituais, dos espíritos elevados, que gerenciam a nossa evolução, fazendo os cotejos, os levantamentos, os diagnósticos, lançando-nos na reencarnação, no grande lagar da ira de Deus, que é o plano da reencarnação, para a colheita, para as decisões, as definições de propostas, que é o nosso quadro atual. Porque a ira de Deus simboliza a lei de causa e efeito, que está vinculada, a ira de Deus também simboliza nossas imperfeições. Elas é que perfazem a ira de Deus de dentro para fora, porque elas é que vão nos arrojar aos planos do sofrimento e da dor nas expiações pela reencarnação. E nas expiações também pela desencarnação nas regiões inferiores do mundo espiritual. Então, nós estamos aqui buscando nos crucificar
não mais pela ira de Deus, ou seja, segundo a opção da dor, mas pela, pela opção da consciência desperta, que vai nos fazer adotar posturas quanto ao combate das inclinações más e a prática do bem, definida no cumprimento do dever, que no início desagrada porque contraria os impulsos do nosso coração. Não é isso que aprendemos com o Evangelho segundo o Espiritismo? Que o dever, a princípio, é muito difícil de ser praticado porque ele contraria os impulsos do coração? Contraria. Tanto é que nós, às vezes, rompemos com as pessoas porque nós não damos conta. O que define que realmente estávamos ou estamos ainda sob o impositivo do dever, do cumprimento do dever. Porque só com o tempo, com a renúncia, com a paciência, com a tolerância é que vai deixar de ser dever e vai se transformar em amor, mas isso demora. E muita gente não tem a paciência de esperar esse processo, que é ainda uma nossa característica humana. Então vamos tendo calma, vamos tendo paciência, porque nós temos sempre novas oportunidades para os reajustamentos, tá certo? Então, se nós temos aqui a uva como sendo definindo o fruto da videira, a videira é aquele ponto intermediário entre a figueira e a oliveira. A videira simboliza o sacrifício pelo dever cumprido. Esse é o símbolo. Porque o símbolo da oliveira define a virtude. Porque a maceração da azeitona ou da oliva produz o óleo que é combustível da luz. Então, simbolizando que deixou de ser dever e passa a ser virtude. Deixou de ser esforço, deixou de ser sacrifício e passa a ser alegria, felicidade, serenidade. Mesmo numa situação que para os de fora seja uma situação difícil. Mas chegado nesse estágio, o espírito recolhe ou colhe a felicidade que ele desenvolveu nos esforços, amigos. De acordo? Sim, é o que a gente vê de grandes exemplos, né, da Alcione, Isso. no Ave Cristo, o irmão... Fugiu o nome dele aqui agora. É o Corvino? Corvino, irmão Corvino. São grandes exemplos assim. Ô Júlio, Diga. quando fala que lançou-as no grande lagar, levando em conta o que você falou, a gente pode interpretar também como estando no plano espiritual, vindimando, ou seja, colhendo aquilo que eu fiz nas outras encarnações, eu programo ou me ajudam a programar naturalmente, né? Mesmo que eu tenha autonomia, tem sempre, eu não serei eu sozinho que vou programar a minha encarnação, penso assim. E nessa programação, eu, de uma forma consciente, eu vou lançar no grande lagar, ou seja, na grande experiência reencarnatória, sofrendo as consequências, se necessário, né, da ira de Deus, fruto daquilo que eu plantei lá atrás. Sem dúvida. Perfeito. Isso mesmo. É por aí?
Tranquilo, sem dúvida nenhuma. É porque nós vamos simbolicamente lançar no lagar pela consciência desperta. Sim. Isso aí é isso mesmo. Então a Uhum. gente lança ali, ou seja, a gente visualiza. E a gente visualiza a causa do sofrimento, por exemplo. Nós vamos, no trabalho do autodescobrimento, da autopercepção, nós vamos percebendo que sofremos e vamos descobrindo as causas desse sofrimento. E nós vamos trabalhando, então, para suprimir e eliminar as causas. Então, quando a gente chuta o balde em determinadas situações do mundo, é porque nós estamos querendo nos livrar do problema. Um movimento natural da nossa parte. A gente quer se livrar do problema. E a gente realiza um movimento equivocado, que a questão não é se livrar do problema, é aprender a superar o problema convivendo com ele. Naquele período que o problema está ali, é um lagar para nós, certo? Pode ser uma perda material, pode ser uma perda de um emprego, pode ser um acidente automobilístico. Que essas coisas que nos trazem dissabores representam o lagar. E não adianta a gente querer, por exemplo, a gente quer resolver logo, não é isso? Não acontece isso conosco? A gente quer buscar a solução logo para livrar daquilo. Mas é como se a gente estivesse dentro de um túnel. Você está dentro, em torno do túnel. Lá na metade do túnel, você resolve querer explodir o túnel para sair do problema. O que vai acontecer? Vai desabar em cima de você. Então a gente tem que esperar o encaminhamento, as providências, os trâmites para a solução chegar. Porque, não sei se vocês já observaram, uma das coisas mais agradáveis que tem na nossa experiência humana é quando nós temos um problema, aquele problema nos causa um sofrimento de sabor, mas que quando a gente resolve, não vê um alívio extraordinário. Então, esse é o galardão, amigos. Experiência, solução. Isso vai nos dando força e nos capacitando cada vez mais para o avanço espiritual. Então, qual que é o segredo da felicidade segundo os espíritos? É diminuir o apego aos bens deste mundo, não é o que aprendemos com o livro dos espíritos? Quanto mais nos apegamos aos bens deste mundo, menos compreendemos a nossa destinação espiritual. E aqui não tem nenhum movimento místico, não. Podemos aqui extrair o sentido bastante prático. A nossa destinação espiritual é a felicidade. O mundo para o qual nós gravitamos e que nos aguarda no futuro é o mundo interior feliz. O mundo interior feliz. Quanto mais apego aos bens deste mundo, mais dificuldade em nos libertar deste mundo, consequentemente, os sabores da vida material decorrentes desse apego vão nos fazer sofrer. Ou não vão? Então, o segredo é desapegarmos-nos, que é o desafio. É o desafio, evidentemente, para todos nós. Mas nós estamos caminhando para um tempo, amigos. O mundo futuro é o mundo futuro que nos aguarda é um mundo sem posses. Os bens materiais serão usufruídos. Nós não teremos a posse desses bens. Nós usufruiremos, como acontece em nosso lar. Não acontece assim em nosso lar? Nós trabalhamos lá, adquirimos uma casa, não é isso? Usufruímos, porque quando nós reencarnamos, o que acontece? Aquela casa volta para o domínio
da comunidade. Então, o mundo futuro, o mundo evoluído, é um mundo ausente de posses, embora haverá muitos bens materiais, amigos. Automóveis voadores, foguetes, casas bonitas, mas isso tudo será apenas de usufruto. Veja que interessante. Isso é um mundo futuro. Porque a posse autêntica é o recurso espiritual acumulado no coração. Essa aqui é a posse. Muito bem. Então, versículo 20. O assunto é meio repetitivo. Então, não vamos falar muito de lagar, mas não porque o lagar, já trabalhamos o lagar bastante. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. O lagar já sabemos que é o coração, que é o mundo físico, que são os problemas que nós mesmos geramos para que nós nos desvinculemos de. Olha que interessante, porque o mal é o seu próprio remédio. E o lagar foi pisado fora da cidade. Fernando está querendo falar aí, Fernando? Com relação ao que você está dizendo aí sobre o apego, inclusive o amor egoísta, né? Como nós tivemos, inclusive, na semana passada, uma manifestação de um irmãozinho que ele não deixava a mulher em paz, ele partiu, mas não deixava a mulher em paz. Quer dizer, o amor egoísta também é um apego egoísta, um amor egoísta, né? Porque Quer dizer, tudo isso decorre da lei de amor mal canalizada. exatamente. Se nós Então, amamos os bens materiais, nós vamos apegar aos bens materiais. E amando os bens materiais, quanto mais amamos os bens materiais, menos amamos as pessoas. exatamente. De acordo? Pode continuar, Fernando, pode completar seu raciocínio. Perfeito, não, perfeito, é isso mesmo, porque você está falando bens materiais, eu estou incluindo os bens, o ser humano, né? Porque tem gente, assim como nós, o fenômeno funciona na base da associação. Assim como nós lidamos com o bem material, lidamos com as pessoas. Então tem gente que é dono de um carro, dono de uma casa, ele acha que também é dono da pessoa. Isso. Dono dos filhos. E aí tem gente que decide até matar a pessoa porque decide que. Então, é o amor mal canalizado. Porque o amor está sempre presente, ele é neutro. Uhum. A direção dele é que vai definir o nosso grau de superioridade ou de inferioridade. Os bens são instrumentos para a aquisição de virtudes. O dinheiro é instrumento para a solução de problemas. O dinheiro não é problema, o dinheiro é solução. Ou não é? O dinheiro é solução. Se nós temos um problema, eu aprendi isso na minha trajetória. Se nós temos um problema e temos dinheiro para resolver, vamos quitar com o dinheiro. Pronto, resolveu o problema. Mas o problema é o apego ao dinheiro. O elemento está tão apegado ao dinheiro que ele cai na. Aí vai sofrer porque ele gastou dinheiro. Certo? Então o problema todo é o apego. É o apego. Isso é difícil da gente trabalhar com isso, é difícil da gente. A gente às vezes só descobre isso depois que a gente chega na melhor idade, né, Fernando? Hoje já tem até uma tendência na sociedade, alguns segmentos, de compartilhamento, né? Eu Não, acho que é o embrião para esse mundo que nós estamos caminhando, né? o do usufruto. Hoje já tem gente que ele não compra mais automóvel, ele faz uma assinatura, paga por mês. Sim.
Por enquanto, troca de casa, residências. por enquanto é caro ainda para nós, né? Em termos de custo-benefício. Mas à medida que isso for se espalhando, vai ficando mais interessante você assinar um automóvel, pagar por mês, do que você ter a posse. Porque ali na assinatura você tem lá o seguro, tem a manutenção. Se o carro bateu, você entrega lá para a empresa lá e pega outro. Perceberam? Sim, já é um trabalho para você desvincular daquela Isso. Você, posse. você, você vai entregar a administração do problema vai terceirizar a administração do problema. Olha que maravilha. E facilita até você de comprar. Outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre cotas, né? O cara não tem condições de comprar um. É uma classe mais alta, né? O cara não tem condições de comprar um avião. A empresa vem e faz uma cotização do avião. Por exemplo, divide em 4 partes, assim, 4 cotas. Cada um paga uma parte desse avião e a empresa vai administrar o uso do avião pelas pessoas. Pois é, que coisa. Não é muito melhor? Você tira aquele peso de ter que administrar aquele bem, manutenção, seguro, então você vai ter sua mente livre para as coisas que importam. Imaginemos isso na regeneração, amigos. O alívio Bom demais. que vai dar para as consciências. A preocupação vai ser toda focada no progresso intelecto e moral, nas relações interpessoais. Veja que maravilha, que é um mundo que já está se esboçando, já é realidade para muita gente, em pequena escala, mas que isso vai ser grande escala no futuro. Assim como o telefone. Lembra do telefone? Que dificuldade que era para se ter uma linha de telefone? Hoje, todo mundo tem um celular. Olha que maravilha. Não é isso? Todo mundo tem um celular. E você pode, as operadoras te oferecem a possibilidade da troca. Você pode trocar todo ano se você quiser. Então vejam bem que coisa interessante. São os vislumbres aí do nosso mundo futuro. Eu estou doido para chegar na época aí, Luiz, aí compartilhar uma nave espacial. Viu que maravilha? Essa é uma maravilha para quem tiver grana para compartilhar. O bicho, lá na regeneração vai ser diferente, cara. É verdade. Lá na regeneração vai ser diferente. Agora não tem jeito. Mas lá na frente, cara, aperta o cinto aí, porque quem tiver vertigem vai dar conta de viajar para o espaço, não. Por enquanto, nós temos que nos contentar em volitar. Exatamente. E olhe lá, viu, seu Fernando? E olhe lá. É um sonho, né? E o lagar foi pisado fora da cidade. Veja que interessante. Parece um paradoxo, não parece? Nós somos pisados fora da cidade para adquirir humildade, ou seja, fora de nós mesmos. Mundo exterior sobre o qual não temos controle, amigos. Tem gente que quer controlar tudo, não tem? O elemento que mata o próximo é porque ele não dá conta de conviver sem o controle absoluto das coisas. Não dá conta. Ele quer ter o controle total e absoluto da situação e a pessoa ou a coisa tem que estar pronta para satisfazer a felicidade dele no momento em que o capricho pessoal dele define. Então ele transforma tudo em coisa, pessoas e coisas e tudo em coisa. Então, assim como a gente descarta uma coisa que não está atendendo mais, a gente descarta a pessoa, essa coisa aí não está me fazendo feliz. Então, já que não está me fazendo feliz, não vai fazer mais ninguém também. Daí resolve eliminar. Pois é, Júlio. E tem pessoas que até numeram os filhos, né? Numera. Exatamente.
Tem uns aí que tem 4, né? Tem uns aí que tem 4. Sai numerando, catalogando tudo. Meus Tadinho. amigos, o negócio não é fácil, não. Viu? Não. Foi pisado fora da cidade. Pisada, amigos, é aquele movimento em que a nossa humildade é chamada para entrar no circuito. Nós somos pisados. Lembram-se que nós vamos estudar em Gênesis, o Lameque, nós estamos chegando no Lameque, nós estamos estudando lá Ada e Zila, lembram? Ou Zilá? O Lameque dizendo que eu matei um varão e um jovem por me pisar, lembram-se disso? Matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Algo mais ou menos assim. Que é a definição do momento da humildade. O progresso intelectual precisa engendrar o moral, aceitar, não recalcitrar contra os aguilhões. Ô, Júlio, Fala aí, Luiz. é interessante porque é pisar. É pisar. Você falou pisar, né? Foi, Bom. eu matei um varão Por me ferir? e um jovem por me pisar. É. Então, ou seja, aquele jovem é o Abel, que é o irmão mais novo, que é o progresso moral chegando, e o piso para o progresso moral é o progresso intelectual, é o piso, sobre o qual ele vai se assentar. O progresso moral vai se assentar sobre o piso do intelecto, que é o movimento de identificação entre o bem e o mal, a separação do joio e do trigo. Então, o intelecto precisa aceitar, concordar. O ego precisa diminuir. Então, aí começa a dificuldade. A nossa dificuldade reside aí. Foi pisado fora da cidade, e que é naquele espaço que nós não temos controle, amigos, que é o coração do próximo, a instância interior e psíquica do próximo, é o âmbito exterior que foge ao nosso controle, perante o qual a nossa postura deve ser a da aceitação, da tolerância, da piedade e da compaixão perante o próximo. Porque muita gente quer mudar o próximo a ferro e fogo, é que ele quer que o próximo seja a sua imagem e semelhança. Daí vemos os movimentos difíceis ainda que permanecem na Terra. Então a dificuldade é essa compreensão e essa aceitação do próximo como ele é e não como nós gostaríamos que ele fosse. Porque o próximo também vai fazer o mesmo movimento. O próximo também vai fazer o mesmo movimento, de ter que nos aceitar como nós somos e não como ele gostaria que fôssemos. Porque um e outro estão numa engrenagem em que os dois estão entrelaçados pelo passado, em que um e outro se influenciou de alguma maneira nas engrenagens abençoadas das vidas sucessivas. Muito bem. Foi pisado fora da cidade, que são as circunstâncias, os acontecimentos, as pessoas e as situações que fogem ao nosso controle. E saiu o sangue do lagar. O sangue define o esforço, o sofrimento, o dever, o sacrifício para a nossa aceitação, concordância. Embora isso não defina omissão. Aqui estão falando de omissão não quanto ao movimento de sair com a espada na mão, não. Mas é aquele movimento em que a virtude se omite.
de expressar-se. Porque cada circunstância, situação e pessoa, acontecimento, permite a eclosão de uma determinada virtude. E se eu refreio essa virtude, define um plano de uma omissão num aspecto mais filosoficamente profundo. Eu deixei de dar algum testemunho. E o completista, o espírito completista, é aquele que aproveita todos os segundos da sua caminhada para expressar uma virtude. Óbvio que nós, e aqui eu falo por mim, evidentemente, a primeira pessoa, estamos longe disso, nessa existência. Sai o sangue do lagar, que é o desconforto, amigos. Desconforto que vai atingir a parte vegetativa ou instintiva pelo sacrifício. Então, o desconforto está mexendo com a nossa intimidade, com o instinto, com a rotina, com o condicionamento. Então, aí tem uma mensagem para nós analisarmos também esses movimentos. É o grande barato da evolução, amigos. O grande barato da evolução. Esses movimentos que nos propõem a promoção individual. Mas que não deixa de ser um processo doloroso, por isso que sai sangue. Sai o sangue do lagar até os freios dos cavalos. O freio simboliza a capacidade de domínio dos instintos, a capacidade de autocontrole, de refrear, saber calar. O Chico usava o símbolo da água da paciência, lembra-se disso? Ou encher a boca com água, aí você não vai falar bobagem, por exemplo. É um símbolo aí do freio. Até que nós consigamos aí um automatismo positivo. Lembrando que o cavalo simboliza a nossa estrutura biológica elaborada nos milênios. Lembram-se dos 4 cavalos que já estudamos lá no capítulo 4? Cavalo vermelho, cavalo amarelo, cavalo preto, cavalo branco. Nossa estrutura que vai sendo trabalhada na dinâmica operacional da existência. E naquela dinâmica dos cavalos, os símbolos, o único cavalo que tinha um arco projetor, que tinha possibilidade ampla de livre-arbítrio mais alargado, era o cavalo branco. Os outros não tinham arco. Que é um simbolismo também, que define que quando nós alcançamos esse estado da brancura, que é da pureza, da soma de todas as cores, nós teremos o livre-arbítrio ampliado. Daí para frente, de forma exponencial. Então, até o freio dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Veja que interessante aí. Nós temos aí toda uma simbologia dos 1.600 estádios. Então, por exemplo, começando a analisar o assunto, o estádio era uma medida de cerca de 200 metros. Nós estamos falando de um espaço com uma determinada amplitude em que nós vamos operar a dualidade formadora do mundo interior, que é a razão e sentimento. Esse espaço define o campo da consciência desperta que o conhecimento adquirido nos permite operar. Eu estou citando quem aqui? Quem se lembra? Isso é Emmanuel, né? Pensamento e vida. Emmanuel, pensamento e vida. Vai dizer assim: confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude,
definimos a mente como o campo da nossa consciência desperta em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, o conhecimento espírita adquirido nos permite operar numa dinâmica bem mais ampliada, tangendo já o mundo espiritual. Veja que interessante. Tangendo já o mundo espiritual. Então, nós estamos tendo uma prerrogativa de ampliação de livre-arbítrio já agora na encarnação. Em que nós, inclusive, durante o sono físico, vamos trabalhar no mundo espiritual, fisicamente falando, de acordo com essa ampliação de consciência operada no campo físico, pelo conhecimento. Então, à medida que a gente se esforça nessa dinâmica operacional aí no lagar da experiência física, por ampliar os bons sentimentos, obviamente nós estamos ampliando o nosso estádio particular ou espaço particular de atuação consciente no mundo. Então o estádio media 200 metros. Então, o símbolo do 2 simboliza a dualidade formadora, razão e sentimento. Dualidade formadora do quê? Da unidade. Da unidade. Lembram-se de Paulo, na questão 1009, que o nosso objetivo é gravitar para a unidade divina? Para isso, 3 coisas são fundamentais: o amor, a ciência e a verdade. 3 coisas são opostas: o ódio, a ignorância e a mentira. Então, trabalhando no âmbito da ciência, do amor e da verdade, estamos gerando... Porque para trabalhar, amigos, no campo da ciência, do amor e da verdade, nós vamos atuar com a razão e com o sentimento, de forma natural. Dessa forma, nós vamos formar a unidade natural. O amor, o bem comum, bondade, compaixão, a misericórdia, acrescidos da consciência de Deus, da realidade espiritual, se tornando uma pessoa, um homem integral, com conhecimento ampliado. E 1.600 estádios. Então, nós temos o 1 seguido de zeros. E passa a ser aquele espaço, os zeros, como sendo os espaços que nós vamos tendo infinitamente ao longo da evolução, quando nós conquistamos a unidade divina, passando a operar no amor. Então, nós vamos ter espaços, digamos assim, ampliados ao infinito para desenvolvimento colaborar com Deus na ampliação do bem e do amor no universo. E o 6, a carga de evolução no terreno da humanidade, amigos. O 6 simboliza a carga acumulada, o somatório da aprendizagem na faixa da humanidade, o 6. Então, eu tenho a carga desenvolvida. Eu somo com 1, que é a unidade formada, então eu tenho 7. Completude. Completude da evolução. Completude do processo. Ficou claro aí? Lembram-se do 6, da besta apocalíptica? É o elemento que não consegue formar a unidade divina, trabalha só para o atendimento dos interesses pessoais. Então, ele vai crescendo, vai se ampliando nessa dinâmica. Crescendo não é bem o termo, vai se cristalizando no egoísmo. Que é o plano do 6. Então, para sair desse plano do 6, da humanização crassa,
chega um momento em que nós precisamos do conhecimento superior, que vai nos ajudar a libertar da escravização ao plano material, que é o apego. E aqui nós estamos falando de duas questões do Livro dos Espíritos. Né? Aquela questão 895, que define que o indício mais característico da imperfeição é interesse pessoal. Porque quanto mais alguém se apega, o homem se apega aos bens deste mundo, menos compreende a sua destinação espiritual. Vejam bem, quanto mais nós nos apegamos aos bens deste mundo, menos compreendemos a nossa destinação espiritual, porque nós operamos em circuito fechado, amando as coisas materiais. Certo? E coisificando as pessoas naturalmente. É um fenômeno natural. Agora, o oposto é, que é o sinal da superioridade, porque disso se pode reconhecer em um homem o progresso real que ele levará o espírito, na hierarquia espírita, que é a questão 918. O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Notaram que uma é o oposto da outra? A 918 é o oposto filosófico da 895? Perceberam? Então, nós não estamos aqui tratando de um ponto fundamentalmente místico. Não, estamos tratando de um fundo prático. O 6 é esse plano do mais característico da imperfeição, é o apego pleno. E quando o conjunto dos 6 que eu trago dos milênios, eu consigo formar a unidade divina, então eu completo o ciclo setenário e então entro no plano da elevação espiritual. De acordo? Comentários? Então, muito bem. Então, nós vamos encerrar aqui com o versículo 20. Podemos até voltar talvez no versículo 20, semana que vem, nesse final, mas pretendemos já iniciar a próxima com o versículo 15. Então, vejam bem, se nós somos eficientes no processo aí, no lagar de superação da humanidade, nós vamos entrar no próximo ciclo, que é esse aí, ó. E vi outro grande e admirável sinal no céu. Então, que Jesus nos ilumine, nos fortaleça e nos permita estarmos de volta na semana que vem.